Hashtag 135, Apocalipse, estudando as profecias, ainda se referindo ao finalzinho do último parágrafo da hashtag anterior, que trata da escravidão feita pelos espíritos das trevas àqueles que se sintonizam com elas, né? Mas alguém poderia dizer, por que Deus não interfere neste caso? Bom, ora, tudo que precisamos para nos libertar das trevas está sendo dado desde sempre por Deus. Porém, como Deus não é um ditador e nos deu o livre-arbítrio, a escolha será sempre nossa. Mas o verdadeiro espiritismo, ciência, não tem nada a ver com isso que anda por aí. Tem nada a ver com Lucifer, com Lúcifer, né? Luzbel, Satanás. Bom, finalmente, uma imagem da besta intimamente associada com esta operação de milagres está o levantamento de uma imagem a esta besta. Fala aqui o profeta e relaciona assim as duas no versículo 14 do capítulo 13. Abre aspas. Enganam os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ora, o engano levado a efeito por essas operações de milagres falsos, falsas curas ou eventos milagrosos atribuídos a espíritos no sentido de preparar o caminho para o cumprimento desta cláusula relativa à formação de uma imagem à besta. Para compreender o que seria uma imagem do papado, devemos primeiro fazer uma ideia definida do que constitui o próprio papado à luz da história. É sempre bom lembrar de que estamos examinando o Apocalipse pelo critério ou método histórico-profético, ou profético-histórico. Pois bem, o complemento desenvolvido da besta, ou o estabelecimento da ditadura papal, dada a famosa Carta de Justiniano, que se tornou efetiva em 538, constituindo o papado como chefe da igreja e corretor dos hereges. Essas páginas aqui estão na história geral. Pode encontrar isso em qualquer história da civilização, história geral da civilização, por aí, qualquer livro que trata da história geral. Não estamos aqui atacando ninguém, né? Estamos aqui focalizando só os fatos. O papado era uma igreja revestida de poder civil, um corpo eclesiástico com autoridade para punir todos os dissidentes, com confisco até dos seus bens, prisão, tortura e até morte, como a gente via nas fogueiras lá, né? Então, o que seria uma imagem do papado? Outra instituição eclesiástica revestida de semelhante poder. E como podia tal imagem aparecer ou se formar nos Estados Unidos da América do Norte, a besta de duas pontas ou dois chifres? Então vamos raciocinar. Se as igrejas protestantes se revestissem de poder para definir e punir também a heresia, para impor dogmas, com penas de lei civil, não teríamos uma representação exata do papado durante os dias da sua ditadura? Muita gente pode objetar que a Igreja Papal constituía, né, relativamente uma unidade e que, por isso, poderia agir em harmonia com todos os seus departamentos, impondo seus dogmas, ao passo que a Igreja Evangélica ou protestante está tão dividida com mais de 300 denominações ou mais, né, que não poderiam chegar a um acordo das doutrinas, que hão de ser obrigatórias para o povo protestante. Mas a resposta é simples. Existem pontos fundamentais que todas as denominações sustentam em comum e são suficientes para formar uma base de cooperação. Como principais entre eles pode mencionar-se a doutrina do estado consciente dos mortos,
a imortalidade da alma e também a doutrina de que o primeiro dia da semana é o domingo cristão. Pois bem, se essas igrejas formarem uma organização eclesiástica e o governo legalizar esta organização e lhe der poder, poder que não terá sem que o governo conceda, poder para impor ao povo seus dogmas. Então o que temos nós? Justamente o que o Apocalipse apresenta, uma imagem da besta papal, dotada de vida pela besta de duas pontas, para falar e agir com o poder do Estado, dos Estados Unidos, no caso. Eis que veio a existência exatamente de uma organização como esta. Uma união colossal das principais igrejas dos Estados Unidos, constituindo mesmo a maior e mais poderosa federação jamais formada na história do protestantismo na América do Norte. A própria formação deste organismo gigantesco, pondo de lado o que vem a sair dele, é um dos maiores acontecimentos dos tempos modernos. E, com efeito, é saudada pelos seus adeptos como o maior acontecimento religioso desde a reforma de Martim Lutero. Deve-se notar que esta federação foi formada para o expresso fim de controlar a política e a legislação do país, em favor dos interesses da cristandade, tais como eles o consideram, mas bem como Cristo considera. Pois tais meios esperam levar a nação ao Cristo, dar a pátria ao Cristo e, pela extensão do plano a outras nações, introduzir o reino do Cristo em toda a humanidade. Mas isto é o que eles dizem, né? Notem bem, brevemente, os principais fatos relativos à formação e o modo de operar destas poderosas entidades. Foi realizado na cidade de Nova York uma assembleia de ministros evangélicos ou protestantes, na qual foi organizada a Federação Nacional das Igrejas. Vejam bem, né? Isto foi seguido pela formação de federações estaduais e federações locais através de todo o país. Depois, numa assembleia da organização em Washington, foi nomeada uma comissão de correspondência que enviou a todos os principais membros, né, protestantes das igrejas dos Estados Unidos uma circular sobre a relação cooperativa das igrejas do Cristo na obra de evangelização. Era feito ali um apelo para concentração de esforços na extirpação dos males sociais, na purificação dos centros de vícios e corrupção, na promoção de temperança, na moralidade geral, na observância do domingo. Preste bem atenção aí, no domingo. O plano da Federação Geral estava bastante avançado para se poder realizar a Convenção Geral. Exatamente isso aconteceu em Nova York, no Carnegie Hall. Estavam presentes algumas centenas de delegados representando as principais igrejas protestantes dos Estados Unidos. As denominações com 500 mil membros ou mais podiam enviar 50 delegados à conferência, ao passo que aquelas que tinham menos de 100 mil membros podiam enviar apenas 5 delegados cada uma. No seu discurso de boas-vindas às igrejas de Nova York e subúrbios, o doutor R.F. MacArthur disse que a conferência significava mais para a América do que qualquer outra jamais realizada neste país. Bom, a pronúncia mais correta seria desse doutor seria R.F. MacArthur.